a primeira semana de julho, né, nossa primeira live desse mês. A gente vai falar sobre o método direto, ou também conhecido como método de adição, tá? Quando eu trabalhei numa confeitaria, que o chefe, ele só botava assim, a receita e o método. Ele não dizia nada para você, você já tinha que saber, entendeu? Então, se você trabalhar em algum lugar ou às vezes você vê uma receita na internet, então só está escrito assim, método direto ou método adição. Você já vai saber como é que tem que fazer, tá bom? Então, o que é o método direto? Você tem os ingredientes líquidos mais os ingredientes secos, né? Você pega uma tigela, coloca todos os ingredientes líquidos. O que é o ingrediente líquido? Nós temos as gorduras, pode ter tanto o óleo, geralmente o método direto é quando a gente faz um bolo com óleo, tá? Mas pode ser com manteiga também, aí vai entrar manteiga derretida. Por exemplo, o brownie seria o método direto, né? Nós derretemos a manteiga, misturamos todos os líquidos e aí que a gente vai adicionar a farinha, tá? Temos os ovos, o leite, pode também ser suco, iogurte, essências. E aqui nos líquidos, eu, Érica, gosto de também colocar o açúcar, tá? Geralmente o açúcar está nos ingredientes secos, né? Mas eu acho que aqui quando a gente põe o açúcar e mistura junto com os líquidos, vai dissolver melhor o açúcar e às vezes você não vai ter aquele bolo, quando você desenforma, fica umas pontinhas de açúcar. Isso é porque não dissolveu bem o açúcar, tá bom? E aqui nós temos os ingredientes secos, né? Trigo, pode ser amido de milho, para quem for fazer aquela misturinha para deixar o bolo mais fofinho, fermento, sal, bicarbonato, nozes, coco ralado, porque lá na ficha técnica eu dei várias dicas de como saborizar a massa básica, tá? A massa básica que eu estou ensinando é uma massa base de iogurte. É o que o pessoal fala, tipo, bolo do nada, né? Bolo de nada. Que você pode pegar essa massa e brincar com ela e adicionar vários sabores, tá? Eu fiz aqui o teste com laranja, com leite de coco e o de iogurte, tá? E ficou fantástico todos os três. Aí eu dei a dicasinha que quando a gente faz o de laranja, a gente tira o bicarbonato, tá? E aí adiciona as 2 graminhas de bicarbonato, você coloca mais 2 gramas de fermento, tá bom? Não precisa botar o bicarbonato se você for fazer a troca pelo suco de laranja ou pelo suco de maracujá, que aí o bicarbonato não dá um sabor legal quando mistura com esses 2 tipos de suco, tá bom? Se tiver alguma dúvida aí, se eu tô falando muito rápido, mas esse é o bolo mais fácil de tudo. É impossível você errar esse método, porque é só misturar mesmo os líquidos. E eu sempre gosto de misturar, e quando eu vou adicionar, é sempre o líquido pro seco aqui, ó, tá? Nunca o seco no líquido, porque senão pode empelotar a sua receita. E eu gosto de adicionar o líquido em 2 etapas, tá bom? A gente vai fazer uma receitinha aqui rapidinho, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. E a Mônica está comentando que tem gente que acrescenta uma pitadinha de sal nos Isso. Sal nos bolos. Isso, sim. Sempre é bom acrescentar o sal. Tá lá no seco, tá no finalzinho. Ah, tá aqui, ó. Sal. A gente também sempre acrescenta o sal, que o sal, ele vai... Como é que é? Enhance, que vai melhorar o sabor, né? Vai deixar o sabor... Realçar o sabor. Às vezes a gente fala tanto inglês aqui que às vezes foge a palavra, isso, para realçar o sabor. Não é para deixar o bolo salgado, é só uma pitadinha para deixar o bolo gostoso. Por isso que a gente fala para não usar, quando for usar manteiga, não usar manteiga com sal, né? Porque você que vai dosar o sal. Dependendo da manteiga que você for comprar, tem manteiga que tem até 3% de sal. E aí pode salgar demais a sua receita, tá bom? Ó, espero que vocês tenham entendido isso aqui, ó. Como eu falei, aqui os líquidos, ó. Tem suco, tem leite de coco, tem iogurte, tem várias coisas que você pode trocar nessa receita. 180 gramas de iogurte e esses 180 gramas você pode trocar por outros líquidos. O único líquido que nessa receita não dá certo é o creme de leite, tá? Porque já não vai ficar bem balanceado com o óleo. Aí vai ficar um bolo muito pesado. O único líquido que não ficou legal foi o creme de leite, mas qualquer outro suco que você quiser colocar, fica legal, tá bom? Tem várias pessoas, eu já desativo o comentário, tá pessoal, quando ela começar com
com a receita, mas tem muita gente perguntando qual é o efeito do bicarbonato, por que coloca o bicarbonato no bolo, aí a Amanda está perguntando se o bicarbonato não muda a cor do bolo. Não. Aí a Rosária está perguntando qual é o efeito do bicarbonato. Tem muita gente perguntando, né? O bicarbonato a gente adiciona numa massa, como essa massa de iogurte, ela tem o bicarbonato, né? Porque ele é um pouquinho mais pesadinho, então vai ajudar o bolo a ficar mais fofinho. Sempre quando a gente tem um ingrediente ácido, a gente adiciona um pouquinho de bicarbonato para deixar ele mais fofinho e ajudar a crescer, né? O bicarbonato ele vai reagir junto com algum ingrediente ácido, tá? Mas no caso que eu falei da laranja e do maracujá, ele não dá um gosto legal, tá? E a laranja e o suco de maracujá ele é mais líquido, então não precisa do bicarbonato para ajudar a crescer, mas ele vai dar mais volume, tá? Vai deixar o bolo mais fofinho. E também a gente adiciona o bicarbonato quando faz um bolo de chocolate, para deixar a cor dele mais pretinha, tá? Ele também vai reagir com o cacau em pó e aí o seu bolo vai ficar mais moreninho, tá bom? Legal. E aí, antes de eu desativar, a Kátia está perguntando, dizendo por que meu bolo de chocolate fica com uma crosta dura e não consigo fazer ele ficar macio? Aí depende, tem que ver se não tem muito açúcar. Quando às vezes o bolo tem muito açúcar, fica com essa crosta dura em cima, tá? Tem que ver a proporção de açúcar da tua receita, tá? Manda um direct pra você depois. Se quiser me mandar, eu dou uma olhada na receita que você tá fazendo, tá? Mas eu fiz uma live do Dress Cake, tá? Lá tem uma receita de um bolo de chocolate que ficou bem fofinho e o topinho do bolo fica bem fofinho, não fica assim como você falou, grosso, né? Tá bom? E a Rose está perguntando qual a proporção de bicarbonato para o fermento químico. Geralmente, por exemplo, nessa receita aqui eu tenho 5 gramas de fermento para 2 gramas de bicarbonato, tá? Eu posso mandar para você também a proporção certinha, mas sempre, geralmente é entre 1 a 2%, tá? Tem que ver a receita, né? Se é receita manteigada, se é receita à base de óleo, mas é entre 1 e 2% do peso do trigo. Tá bom? Beto, eu acho que o problema talvez seja na tua rede aí, porque aqui em termos de sinal de internet está tudo bem. E acho que a Mônica também falou sobre a questão do volume. Aqui no Instagram eu não tenho como aumentar o volume, tá? Então vocês me avisem se tá bom. Talvez talvez você tenha que aumentar o volume no teu aparelho. Tá? Ou às vezes se você botar o fone de ouvido, fica legal. E se tá falhando para alguém, sai da live e entra na live de novo, que às vezes melhora. Tá bom? Tá legal. Bom, então eu vou deixar isso aqui para cá. E aí eu também posso fazer uma live só de explicar ingrediente por ingrediente. Ou a gente pode fazer um vídeo também para explicar as porcentagens certinho para vocês, tá bom? Inclusive, transmissão de pensamento com a Thaís, que ela quer para você fazer uma live explicando só isso. Explicando direitinho a função de cada ingrediente, porquê, porcentagem, tanto em massa amanteigada ou em massa à base de óleo, tá? Aí a gente faz também uma live assim que eu acho que vocês vão gostar bastante. Porque tem gente que quer substituir, eu vou tirar o açúcar e vou deixar o bolo sem açúcar, vou tirar metade do açúcar. Porque o açúcar também dá estrutura no bolo, tá? Dá umidade no bolo. Então a gente às vezes não pode tirar o açúcar totalmente ou tirar metade do açúcar, tá? Aí só um pouquinho. A Ilza está perguntando, boa noite, já vi pessoas misturando vinagre com bicarbonato e colocando no bolo depois da massa. Não vai perder o efeito se fizer isso? Assim eu também não gosto. Eu gosto de colocar o bicarbonato na massa, né, mexer ele, aí eu coloco o vinagre. Porque você vê, quando você tá lá, você mistura fora, tá aqui o vinagre, eu ponho o bicarbonato, você não vê que faz aquela ação, aquele volume, né, aquela espuma? Então você quer aquela espuma dentro do seu bolo. Eu não sei por que o pessoal mexe fora. Eu quero aquela reação aconteça dentro do meu bolo, né? Então, eu não sei por que o pessoal ensina. Eu também não gosto. Eu gosto de botar depois,
Tá, e aí, pessoal do Instagram, eu vou desativar o comentário, porque agora ela vai começar a preparar. Só a Luciana está perguntando, o pão de ló usa fermento? Tem receita que usa, tem receita que não usa. O pão de ló verdadeiro, que é só o açúcar, os ovos e o trigo, não tem, tá? Mas tem algumas receitas que levam água quente, leite quente. Aí você está adicionando o líquido, então você tem que ajudar a colocar, você ajuda um pouquinho com o fermento, tá? Porque o pão de ló verdadeiro, o básico, né? É bater os ovos com o açúcar até ele ficar, dobrar de volume, aquele ponto de letra, tá? E aí você vai acrescentar a farinha. Toda essa espuma que a gente fala de fermentação mecânica, né? Que é a espuma que vai dar o volume no seu bolo. Aí você vai acrescentar o trigo e aí você vai assar, tá? Esse não tem, mas se for uma receita que tenha leite quente, água quente, aí ele leva um pouquinho de fermento, tá bom? Eu vou primeiro peneirar aqui, ó, meus ingredientes. Posso começar? Pode começar, né? Ó, é um bolo bem facinho, ó. Aqui a gente está fazendo aqui para vocês com um monte de bowl aqui, né? Que é para mostrar os ingredientes, mas se você quiser só num bowl, com a sua balança aqui, ó, vai medindo num bowl só, dá pra fazer também, tá? Como eu falei, tô fazendo minha receita. Então vou aqui peneirar os meus secos, tenho aqui minha farinha de trigo, o meu fermento, com o meu sal. Aqui eu tô fazendo a opção com, trocando o iogurte pelo leite de coco, tá? Ó. Ficou aqui um pouquinho do sal, deixa eu tirar. E aqui, ó, eu também acrescento da minha massa, eu coloquei lá na receita, ó, um pouquinho de coco ralado, tá? Para dar um gostinho a mais nesse meu bolo. Gosto de misturar aqui bem todos os ingredientes, ó. Como nessa massa não tenho nenhum ácido, então por isso que eu tirei o fermento e as 2 gramas que tá lá na receita de bicarbonato, eu coloquei mais 2 gramas de fermento, tá bom? A gente sempre tem que ir balanceando. Quando você tira uma coisa, repõe outra. Isso vocês também têm que testar na casa de vocês. Seja um laboratório também, né? Não pegue uma receita e experimente com outras coisas, tá? Não fique com medo. Se você vai fazer um bolinho aí para sua casa, faz de um método diferente. Ah, hoje eu não vou fazer com leite. Hoje eu vou fazer com leite de coco. Não, hoje eu não vou fazer com leite de coco. Hoje eu vou fazer com suco de goiaba, não sei, inventa alguma coisa para ver, você vai testando, tá? E aqui eu tenho, como eu falei, com os líquidos eu gosto de misturar junto com o açúcar para dissolver bem o meu açúcar, tá? Então eu tenho aqui meu açúcar, meu óleo, tá? O leite de coco. E com leite de coco esse bolo ele fica bem branquinho. Fica bem bonito. E aqui, ó, meu ovo, tá? Se você ainda tiver essência ou extrato de coco, ainda vai dar um gosto a mais aqui, ó. Deixa eu ver. E aqui, ó, vou misturar com o meu fouet. Tá pegando aí pra todo mundo? Se você estiver usando, se o teu leite de coco tá guardado, aí tem aquelas, ficam umas pelotinhas assim do leite de coco, você leva ele no micro-ondas 20 segundinhos, tá? Antes de colocar no bolo para dissolver bem ele, que às vezes tem uns leites de coco que ele é mais consistente. Ó, misturei bem, ó, vi que já não tenho mais nada de açúcar, tá bem dissolvido o meu açúcar. E aí agora eu vou acrescentar nos meus ingredientes secos. Ó, fácil, né? Super fácil. Até aí o filho de vocês pode fazer esse bolo que não tem mistério. Só vai errar aqui se você colocar algum ingrediente errado, mas não tem como errar. Ó, eu gosto de fazer em 2 adições. Põe um pouquinho dos meus líquidos aqui, ó, até hidratei a minha farinha e acrescento aqui o resto. E o bolo modo direto, geralmente é o bolo de laranja, bolo de cenoura, todos esses bolos são método direto, né? Ó como fica uma massa bem branquinha, com os pedacinhos de coco, fica bem gostoso. Ó.
aqui na receita eu coloquei entre 60 a 100 gramas de coco ralado, tá? Aí se você quiser mais pedacinhos de coco ralado, você põe 100 gramas. Se você quiser só um pouquinho assim, você põe 60 gramas, tá? Aí vai da sua preferência. Ó, nossa massa tá pronta. Ó, que rápido. Pegou o zoom aí? A Thaís... teste. Ó. A Thaís está perguntando, esses líquidos podem bater no liquidificador? Pode também. Muda a textura da massa sendo modo mecânico ou manual, como você está fazendo? Não muda. O que pode acontecer é você incorporar um pouquinho mais de ar batendo no liquidificador, mas em relação à textura da massa, se ela fica esponjosa ou não, não muda, tá? Se você for fazer em grande quantidade, aí você pode fazer no liquidificador, mas você viu que é super facinho. Tem gente que gosta de fazer no liquidificador para bater bem o ovo e dissolver bem o açúcar, tá? Pode fazer também, não tem problema. E aqui eu vou botar na minha assadeira. Bom, já untei aqui, ó, tá? Eu tive um pouco de comentário de novo. Pode botar aí. Vou mostrar aqui pra você, ó. Quero mostrar, eu não vi que derramei. Deixa eu virar pra mim que é melhor. Aí, ó, agora época de festa junina, você pode fazer a massa básica, que é com iogurte, né? Que ele parece um bolo de baunilha mesmo. E aí você pode botar paçoquinha picada, você pode botar amendoim picado, nozes picadas. A Thais está falando também, sugerindo acrescentar a gota de chocolate. Gota de chocolate. Eu coloquei lá também, você pode fazer a massa básica e fazer o formigueiro, colocando granulado. Muito versátil, ó. Agora eu vou botar para assar aqui no meu forno, como eu tenho um forno de ventilação, 160 graus. Se você está fazendo aí na sua casa, 180 graus, tá bom? Mas essa forma pequenininha aqui dá mais ou menos 25 minutos. Agora, se for de 20 centímetros, mais ou menos 35 minutos, tá bom? A Mônica está perguntando, eu posso substituir essa farinha de trigo por outro tipo de farinha? Porque ela não usa farinha de trigo. Geralmente, quando a gente vai fazer um bolo sem glúten, a gente tem que fazer um mix de farinhas, né? Eu não gosto de usar ou só farinha de arroz, ou só farinha de tapioca, senão vai virar um chiclete, né? A gente tem que... Eu gosto de misturar pelo menos 3 tipos de farinha. Farinha de arroz com farinha de tapioca, ou fécula de batata, tá? Ou farinha de arroz, você faz um mix, que aí dá uma textura melhor no bolo. Tem que fazer um teste, porque às vezes no bolo sem glúten tem que colocar um pouquinho mais de líquido para ele não ficar um bolo tão seco, tá? Essa massa eu não fiz com farinha sem glúten, mas aí se você quiser fazer um teste aí na sua casa, comer a receita, você viu? São pouquinhos ingredientes, um ovo, dá pra você testar aí, tá bom? E a Rosália está perguntando, já ouvi de chefe que não se deve bater a farinha para não liberar o seu fermento. Você viu? Eu não bati a farinha. Porque a farinha, ela não tem a farinha com fermento e farinha sem fermento. Se você está misturando a farinha, não tem como ela liberar fermento dela, não existe. Talvez seja para não desenvolver o glúten do trigo, tá? A gente não pode ficar batendo o bolo, senão aí vai desenvolver o glúten do trigo e aí pode solar o seu bolo. Pode ser isso a pergunta dela, mas de bater que vai ativar o fermento, não, tá? Você viu porque o fermento de bolo, ele é ativado no forno, ele precisa do calor para ele ser ativado, tá? Então por isso que aqui, ó, a gente fez, misturou tudo e já colocou no forno, tá? E ele pode até esperar que o bolo, se tiver uma outra fornada, de 10 a 15 minutos, ele aguenta legal. Agora, se for um bolo que tem o bicarbonato, ele não pode esperar aqui, ele já tem que ir direto pro forno, porque
até a pessoa que perguntou, quando a gente põe o vinagre com bicarbonato, ele já solta, né, toda aquela espuma, toda aquela reação que é o gás carbônico. Então, se a gente deixar um bolo que tenha bicarbonato ali parado, aí ele vai perder todo esse crescimento, tá bom? Tem mais alguma perguntinha aí? Se você puder já resumir onde é que vai ficar a receita, e a Eveline está perguntando se as variações desse bolo também tem no Telegram. Isso, tem, todos lá, tá? Ó, esse aqui é a nossa massa. Deixa eu só... Esse é a nossa massa de coco que eu fiz. O pessoal que tá chegando aí, ou que tá perguntando, ó, as receitas sempre ficam lá no canal do Telegram, tá? Só lá no link da bio, clicar lá que ele vai te direcionar porque você quer ou se inscrever no meu site, ou no YouTube, ou no canal do Telegram. E aí você tem que ter esse aplicativo no seu celular, tá bom? E lá tá todas as receitas, todos os históricos, todas as lives que eu já fiz, estão todas as receitas lá, tá? E sempre também, depois que a gente termina a live, a gente põe lá no IGTV também a receita. Mas no Telegram tá a ficha técnica completa, tá com todas as dicas, todos, o pulo do gato, tudo que você quiser tá lá no Telegram. E aí, qual foi a outra pergunta? Tem que voltar, tem bastante perguntas. A Ilza está perguntando se pode colocar mirtilo congelado na massa. Pode também. Fruta seca, mirtilo, uva passa. Eu não sei se pro Instagram dá pra ver todas as massas aí que eu fiz. Isso, agora dá pra ver os três. Isso. E aqui, dá pra ver, né? Aqui eu já até cortei um pedacinho. Puxa aqui pra cá os três. Aí uma dica se você for botar granulado, alguma fruta seca, põe no bowl, né, o granulado, põe só um pouquinho de farinha e mistura um pouquinho para dar uma impermeabilizada nele, porque às vezes ele vai tudo pro fundo, tá? E aí você põe tipo assim, meia colher de chá de farinha de trigo, mistura antes de colocar no seu bolo, para ele ficar bem espalhado, tá? Porque às vezes até a umidade do granulado ou das nozes, né, que tem bastante óleo, as nozes, aí ela pega um no outro e às vezes não distribui bem no bolo, tá bom? Ó, e aqui o nosso bolo tá pronto, né? Que eu já tinha feito esses testes antes pra vocês, ó. E aí eu vou cortar aqui, ó. Olha como ele é bem fofinho, ó. Esse aqui é a massa básica, ó, tá? Esse aqui é a massa básica. Esse aqui é com suco de laranja, ó. Suco de laranja e as raspinhas de laranja. Sempre bom quando você for fazer um bolo com cítricos, o sabor às vezes nem tá muito no suco, tá mais nas raspas, tá? E esse aqui é o nosso de coco, ó. Olha que fofinho, todos eles, ó, bem fofinho, ó. Super fofinho. E às vezes, ó, o bolo feito com óleo para trás, né? Ele tem uma maciez e uma umidade maior, né? Porque o óleo ele não fica duro, né? Não derrete como a manteiga, né? A manteiga, se a gente botar o bolo na geladeira, bolos amanteigados é mais para fazer bolos estruturados, né? Bolo de andar, aí a gente usa uma massa amanteigada. Agora, vamos fazer um bolo assim, bolo caseiro, pode ser uma massa de óleo que aí ele vai ficar úmido por mais tempo. Eu vou até vou botar aqui, ó, um do lado do outro, para botar bem de pertinho pro pessoal do Instagram, ó. Então só antes, coloca só para baixo para mostrar pro pessoal do YouTube, do Facebook, que é claro. Agora levanta um pouquinho que eu vou dar um zoom pra galera. Massa básica, massa de coco e massa de laranja. Massa básica. Primeiro, massa de coco no meio. Se quiser pode chegar mais pertinho ainda, entendeu? E aqui, gente, é a criatividade de vocês. Vou fazer um brigadeiro de prestígio, vou botar uma ganache de chocolate, esse de um brigadeiro. Tudo fica gostoso aqui, tá? Então, um chá da tarde. É um bolo super simples e super versátil. Tá. Deixa eu botar aqui na... A Jaque está perguntando, está dizendo que essa semana ela fez um bolo de fubá com flocada de milho, ficou uma delícia. Você sabe por que quando faz o fubá fica seco? O fubá, ele é mais seco mesmo. Acho que eu não tenho aqui o fubá para mostrar para vocês.
Tem um que é tipo polenta, que ele é mais grosso, né? Esse vai ficar mais seco ainda. Você tem que tentar ver um bem fininho, que é quase tipo a farinha mesmo. Aí esse vai deixar o seu bolo mais fofinho, né? Tem que ver o tipo do fubá que você tá usando, tá? E a Rita tá perguntando por que o meu bolo de cenoura fica pesado. É que tem muitas receitas que só falam assim, 3 cenoura, 4 cenoura. Aí vai depender do tamanho da sua cenoura. É bom pegar uma receita pesada, tá? Eu também tenho uma receita de bolo de cenoura. Tem uma receita postada lá no YouTube, né? Eu acho que tem. Uma receita, mas é aquele bolo de cenoura, O americano, né? que é maravilhoso, né? Mas... É sempre bom pesar a cenoura, porque se a gente botar... Porque tem cenoura pequena, tem cenoura média, às vezes a pessoa fala cenoura média, mas qual é a média para você, entendeu? Se você botar muita cenoura, aí ele vai embatumar mesmo o bolo. Aí, em relação ao fubá, tá dando uma dica que o fubá mimoso fica mais macio. Olha aí, a marca. É que depende da marca, tem marcas que o grão ele é muito grosso, aí não vai dissolver bem no seu bolo, tem que ser aquele mais fininho para ficar bem fofinho. Então olha aí, mimosa. Desculpa. Marca mimosa, né? Só pra... Não sei se é marca mimosa ou fubá mimoso. Fubá mimosa. E aí, duas perguntas similares. A Carolina e a Luciana estão perguntando como faz a medição do tempo, se no caso do tempo do forno, se no caso for dobrar ou triplicar a receita. E a Luciana está perguntando se deve pré-aquecer o forno e por quanto tempo. Pré-aquecer o forno sempre, mínimo de 10 a 15 minutos, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu até tenho... Porque a gente se mudou para essa casa tem o quê? 6 meses, né? E aí eu comecei a usar esse forno aqui dessa casa, queimei uma formalada de bolo feia. Porque aqui no meu medidor dizia que estava 160 graus, mas na realidade estava 180, tá? O que eu fiz, ó? É porque aqui tá aqui, espera aí, ó. Eu sempre tenho, ó, tá marcando aqui, ó, 160 graus, ó, tá? Eu sempre tenho um termômetro de forno. Isso aqui é baratinho, tá? Ele tem essa argolinha aqui, ó, aí você deixa pendurado lá na grelha e pra você ter... Ai, tá quente, peraí, deixa eu deixar aqui em cima. Pra você ter certeza que o seu forno tá na medida certa, tá? Isso aqui é pra quem trabalha com confeitaria, que trabalha em casa mesmo, eu também trabalho em casa, é sempre bom você ter um termômetro de forno, tá? Nós temos o termômetro de forno e tem aquele termômetro de palito, né? Não é aquele de palito, é esse aqui, ó, específico para deixar dentro do forno. Não sei se tem o nome da marca aqui. E aí ele vai ficar sempre lá penduradinho. E aí você pode até ver, porque o forno de casa caseiro não é digital, né? Então eu liguei lá, deixei 10 minutos, 15 minutos e aqui eu já consigo ver que ele já chegou a 160 graus. Ó, como aqui já está esfriando, ó, ele já está diminuindo o ponteiro dele, ó. Dá pra ver que ele estava 160, agora ele já está descendo porque eu tirei ele do forno, tá bom? Isso aqui é um investimento muito legal para quem trabalha com confeitaria em casa. E aí você vai ter sempre o seu forno na temperatura certa, tá? E até você ver, quando você abre a porta do forno, você vai ver quanto de temperatura cai. Tá? Às vezes a pessoa abre, aí fica esqueci de pegar o pano, deixei aberto, vai brincar, o filho chamou. Não, então tem que ser abrir o forno rapidinho, aí você vê quanto de temperatura que ele vai diminuir, tá? E a outra pergunta foi do forno, né? E pré-aquecer o forno, e qual foi a outra pergunta? Esqueci agora. Como é que você controla? Controla. Você dobrar e triplicar a receita. Como é que você... aí tem que ver o tamanho da forma, tá bom? É mais pelo tamanho da forma que você vai assar. Bolos de 20, 25 centímetros, demora entre 35 a 40 minutos. O mínimo que você tem que deixar o seu bolo assar para poder abrir a porta é no mínimo 25 minutos, tem que deixar assando, tá? E aí você pode dar uma olhada e abrir a porta e dar uma tocadinha assim em cima dele para ver se ele ainda precisa mais um pouquinho. Se for uma forma de 25 centímetros no mínimo, deixar 35 minutos para poder abrir a porta, tá?
Bolos pequenos, 25 minutos. Bolos maiores, no mínimo 35 minutos para você poder abrir a porta e fazer o teste do palitinho, ou você toca em cima dele que você vai perceber, não, o centro ainda está molinho, precisa mais de uns 6, 10 minutos, aí você vai controlando aí no seu relógio, tá? Legal. E o que é interessante, né? Você já tinha falado isso. Depois que eu aprendi a fazer receitas pesadas, eu não paro nem para ver quando uma receita eles colocam em xícaras, né? Realmente. E aí o seu bolo vai dar certo sempre, né? Vai ser impossível você errar a receita. Vai estar sempre aquele mesmo gosto, aquela mesma textura, não vai dar errado, tá bom? Por isso que tem que investir numa balança. E tem balança hoje no mercado de R$18, R$20. Você pode investir numa balança que depois que você usar a balança, você nunca mais volta para as xícaras, porque a minha xícara é um tamanho, a xícara da vovó é outro tamanho, a xícara da sogra é outro tamanho, então o bolo nunca vai ficar igual, tá bom? Você vai fazer mais Não, foi só isso, né? Tá. Foi então, só a Valdirene está perguntando por que minha massa de bolo fica fofa por dentro e por fora fica uma casca dura. Acho que foi ela que tinha perguntado, né? Quando a casca fica dura, tem que ver, primeiro, a quantidade de açúcar na massa e o forno, tá? Se tiver muito alto o forno, o que vai acontecer? Eu tenho aqui a minha forma, né? O calor tá vindo aqui, se eu tô um forno a 180 graus ou 190 graus, vai caramelizar muito mais a borda do seu bolo, ó, tá? E vai deixar ele duro. Bom, então tem que ver a temperatura do forno e o açúcar da massa, porque o açúcar que vai dar essa cor, vai dar essa caramelizada, né, no bolo. E aí se tiver muito açúcar ele vai ficar mesmo, até na parte de cima vai ficar parecendo um brownie, que tem uma casquinha em cima. Tá? A Sandra está perguntando se você fez uma massa base para todos os bolos. Esse aqui? Não, cada um eu troquei os líquidos. Tá? Então, esse do iogurte é a massa básica, né? O iogurte, o leite, os ovos. O de coco, eu substituí os 180 gramas que é de iogurte por 180 gramas de leite de coco, tá? E aí, como eu falei, como aqui não tem nenhum ingrediente ácido, eu tirei o bicarbonato e acrescentei as 2 gramas do bicarbonato em fermento normal. E também acrescentei mais o coco ralado para dar mais um gostinho de coco, tá? Aí o de laranja, a mesma coisa. A básica era 180 gramas de iogurte. Aqui eu botei 180 gramas de suco de laranja. E aí coloquei as raspinhas de 2 laranjas. No caso eu botei aqui só uma, né? Porque eu tô fazendo minha receita, tá? E aqui eu também falei, com o de laranja também tirei o bicarbonato e coloquei as mais 2 graminhas do fermento, tá? Que o bicarbonato com laranja ele não dá um gosto, a reação que dá não fica legal, tá? Então eu tirei. Agora do limão, também botei lá uma dica de fazer o bolo de limão. Aí o bolo de limão a gente continua com o bicarbonato, que aí com o azedinho do iogurte, com o azedinho do limão, aí fica um bolo gostoso, tá? Legal. E aí se quiser fazer de paçoquinha, como eu falei, nozes ou formigueiro, é só o bolo básico e aí você acrescenta as nozes, confeito colorido para fazer aquele confete cake também, pode botar, que dá certo, tá bom? Agora essa massa não é uma massa estruturada para você fazer um bolo de andar, tá? É uma massa à base de óleo, como eu falei, se você quiser fazer um bolo de 2, 3 andares, uma massa à base de óleo, às vezes ela não aguenta, tá? Você vê, ó, que ela é muito fofinha, ó, muito fofinha. E se eu botar um bolo, se o teu bolo não estiver estruturado, ele não vai aguentar, tá? Essas massas à base de óleo é mais para bolo só de um andar, ou assim, bolo caseirinho, bolo vulcão, ou bolo piscina, ou dress cake também, que é só um andar, aí dá para fazer sem problema, tá bom? E tem uma pergunta sobre canela, se canela combina com o básico de iogurte. Combina. Pode botar especiarias, canela, um pouquinho de cardamomo, um pouquinho de cravo, cravo também em pó, um pouquinho de gengibre em pó, você faz uma misturinha e aí fica um bolo de especiarias. Uma boa ideia, ó. Tá, eu acho que você podia aproveitar porque a Gil tá pedindo para você ensinar uma massa leve de bolo para decorar.
talvez você possa explicar quais são as próximas lives, que esse mês é só de bolo, né? Se você viu lá no post, semana que vem a gente vai falar sobre pão de ló, tá? Depois vamos falar que é o método espumoso, né? Então vai ser 2 lives sobre o método espumoso, que eu acho muito legal vocês aprenderem tanto um pão de ló básico e aí a genoise, que também é um bolo bem fofinho que você pode fazer, mas também não é um bolo estruturado, tá? O pão de ló é para fazer torta, para fazer rocambole. E depois na quarta live a gente vai falar sobre o método cremoso, aí eu vou ensinar uma massa amanteigada para vocês, tá? E na última live vai ser o método 2 etapas, né? Que o pessoal no Brasil não conhece muito esse método, mas aqui o pessoal usa bastante, eu quero também ensinar para vocês, tá bom? E há 2 perguntas sobre, a Fátima está perguntando assim, para fazer a forma de formigueiro, qual é o granulado que você indica? E a Amanda está perguntando se esse bolo dá para rechear. Bolo dá para rechear, e o granulado que eu gosto é o crocante. Tem o macio e o crocante, que aí ele vai manter bem os pontinhos no bolo, tá? Granulado, aquele de palitinho crocante. E pode substituir iogurte ou não? Como eu falei, né? Você pode, né? Então. Pode com todos os testes que eu fiz, como eu falei, leite de coco, suco, o leite, iogurte de outro sabor, tá bom? Acho que é isso aí, né, gente? Essa massa aqui foi até da live do bolo vulcão, tá? Que a gente fez com iogurte de morango. Então eu quis mostrar pra vocês que aquela massa que a gente fez do bolo de morango também dá pra transformar em outras massas, tá bom? E aí na live lá, quando a gente for fazer a massa manteigada, também vou dar dicas de aquela massa manteigada básica que eu vou ensinar, para dar outros sabores também que você pode fazer, tá bom? Aí tem uma pergunta interessante aqui da Márcia, ela está perguntando o que você diz a respeito de usar emulsificante em bolos e pão de ló? Assim, eu não sou muito fã, né? Porque por que eu vou adicionar um ingrediente, um químico a mais no meu bolo se não é necessário, tá? O pessoal usa muito na indústria, esses emulsificantes, ou eu não gosto nem de botar em recheio, tem gente que põe até em recheio. Eu não sou fã, né? Mas tem gente que usa porque às vezes vai fazer uma produção muito grande, não quer deixar o pão de ló desestruturar, porque ele mantém a estrutura do pão de ló, né? Mas eu não sou fã. Mas se você tem uma receita que você gosta, que tá dando certo, se tá dando certo, não precisa trocar, mas eu não gosto. Eu gosto mais de bolo, os ingredientes do bolo: leite, manteiga, trigo, tá? Não gosto de adicionar. Tem gente que adiciona antimofo. Como é que é o nome das propriedades químicas que você adiciona lá? Sorbato, estabilizante, benzoato, todo esse ato aí. A gente não precisa adicionar, porque a gente está fazendo um produto artesanal, né? A gente sabe que o nosso cliente ele vai consumir em 2, 3 dias, né? E não vamos fazer um bolo para o bolo durar 20 dias, entendeu? E a Amanda está perguntando o que você usa para molhar o bolo quando você coloca o recheio? Eu gosto de fazer uma misturinha de leite condensado com água, né? Ou você pode também fazer só com leite, dependendo do que é a massa. Se for uma massa de laranja, pode fazer aquela caldinha básica, né? Que é 1 de água para meio de açúcar. Tem gente que faz 1 para 1, mas eu acho que fica muito doce. Tipo, se fazer 1 litro de água, eu ponho 500 gramas de açúcar, tá? Tem gente que faz 1 litro de água para 1 quilo de açúcar, mas eu acho que fica muito doce. Que vai da combinação que você quer fazer no meu bolo. Mas eu sempre faço uma caldinha de leite condensado ou uma caldinha de leite, tá? Show! Gostaram da live de hoje? Ó, estamos tirando muitas dúvidas, hein? Esse mês vai ser mês dos bolos. Eu espero que vocês aprendam bastante, tá bom? Então, ó, quem fizer a massa aí, me marca aí que eu quero ver como é que ficou. Uma boa noite para vocês e até a próxima, gente. Muito obrigada!